trabalhei aqui nas Minas de Jales 32 anos. Fui escombreiro, ajudante de intibador, ajudante de mineiro e acabei por ficar mineiro marteleiro. Era o trabalho que eu ia fazer furar. Ou depois de eu fazer aquele meu serviço, ia outros escombrar. Ou depois de que aquilo estivesse escombrado, era tudo lavado para continuar novamente a fazer a furação, a furar. 23 anos e era mostrador. Colhia amostras, que depois eram analisadas para ver qual era o teor dos filões, do ouro, se tinha muito ouro, tinha pouco. Quando era jovem trabalhava na superfície e depois, quando fiz 18 anos, ia à mina através da serralharia. Montar bombas, reparar avarias em pás mecânicas, em scrapers, várias coisas. Logo que houvesse avarias a gente tinha que ir lá abaixo compor. 16 anos. O primeiro trabalho que eu fiz foi numa escola mineira. E quando desci para baixo para a mina, fui marteleiro. Depois possuí a profissão de intibador. Subia chaminés e reformava galerias. Fui guincheiro em transporte do pessoal para fora da mina. E depois fui guarda do paiol da pólvora. No subterrâneo trabalhei 3 anos. As minhas funções na mina era marteleiro, praticante marteleiro. Não cheguei a ser marteleiro na realidade porque devido a um acidente. Depois do acidente, a minha função estava ligado no exterior, ligado à estatística total da mina, como seja a exploração, o gasto de consumo de materiais, o consumo de energia, de explosivos, etc. O escombro vinha todo ter uma galeria, onde depois vinha um maquinista com uma locomotiva, tirava o minério, a partir dali vinha para um poço, quando chegava àquele poço da galeria, subia para um virador, ou depois de um virador que lá tinha, o escombro caía para um triturador, depois do triturador, que ia por umas correias, por intermédio de umas correias, e vinha ter um moinho de bolas que havia na lavaria, ali o minério era moído, e a partir dali passava numas máquinas, que eram umas separadoras botavam o minério fora, depois era seco para depois envarrilar para seguir daqui para fora. Mas aqui exclusivamente era só a extração, a moagem, a secagem e a separação. A malta era o seguinte, era um bairro de casas, não é? Em qual era só um quarto, tinham a cozinha à parte, independente, que era para fazerem o comer, se quisessem, o jantar e o almoço. E moravam lá muitos homens, porque eles eram de longe, de Ribeira de Pena, de Serva, e moravam lá, cada um em seu quarto. E depois vinham trabalhar e ao fim de semana aqui iam para as terras deles, onde eram. Ora bem, na minha opinião, as minas fecharam devido à má gestão e ao trabalho artesanal que já se vinha verificando. Eles não desenvolveram tecnicamente e, como tal, tinham que fechar. As minas eram muito antigas e não tinham muitas condições de extrair muito mais quantidade. E eles diziam que já não rendia e então acho que foi por isso.
E se houve alguma altura que a mina deu muito minério, foi neste mês que as minas pararam, por falta de energia elétrica, que a ITP cortar a luz aqui. Era muito mais comércio, muito mais desenvolvimento para a aldeia. Quando trabalhavam as minas havia aqui muita gente que morava nesta aldeia e muita gente de fora. Portanto havia progresso. A aldeia atualmente está muito mais desertificada. Independentemente das minas serem um trabalho duro, havia muita gente que trabalhava só nisso, né? Ora, ao acabar as minas a gente foi embora. Está muito mais desertificado isto, né? Isto veio alterar totalmente o modo de vida das pessoas e tive de ter a juventude inclusive a ter que emigrar e esperamos por dias melhores. Os cafés deixaram de fazer dinheiro, né? Há muito menos gente, as pessoas tiveram que emigrar. Ficamos cá os velhotes só. Morreram alguns homens, mas o mais marcante para mim, sei lá, foi se calhar as minas fecharem na altura. Fiz o arrebentamento do fogo e vinha para sair numa chaminé, que era onde a gente vinha sair daquele piso para vir a pé, e quando cheguei lá tinha as portas fechadas. A morte de 2 ou 3 amigos, de colegas que havia aí. O acontecimento mais marcante foi o acidente quando tinha 20 anos. Com uma explosão fiquei amputado do pé direito e cego da vista esquerda. E isso deixa marcas para toda a vida, é claro. Pedras caíam, havia alturas que caíam pedras em cima deles no rio. Morreram 3 senhores, mandaram-se abaixo de uma caixa que transportava o pessoal num poço, com o fumo da mina, mandaram-os para o poço abaixo e morreram todos 3 na mesma altura. E assim tive que carregar 90 metros a pé e a depois seguir uma galeria com mais uma média de 300 metros sem luz. As minas, o que me deixaram mais marcante foi a doença profissional, com o pó nos pulmões. Dívidas que não acabaram de pagar tudo, que eram os meses de atraso. Vá lá, ainda habito numa casa daquela deles, mas ainda tive que pagar para morar lá. As minas a mim infelizmente deixaram-me uma deficiência e deixaram-me saudade, porque eu gostei de ser mineiro. Foi dos empregos que mais gostei de ter na minha vida.